Olá, seja bem-vindo à nossa nova videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de retas paralelas e retas perpendiculares. São as atividades que você vai desenvolver aí no livro, tá? Bom, eu vou começar então explicando para você o que são retas paralelas. Você está vendo aqui na minha folha duas retas vermelhas, certo? Então eu vou dar um nome para elas. Essa reta vai se chamar A e essa reta vai se chamar B de bola. Bom, então é o seguinte. Você pode observar que há uma distância entre essas duas retas, certo? Qual é o conceito, então, de retas paralelas? Retas paralelas são retas que, mesmo se eu fizer um prolongamento delas, elas nunca vão se cruzar, elas nunca vão se tocar. Então vejamos, ó, eu vou pegar a minha régua e vou prolongar, ó. Eu vou utilizar aqui o meu lápis, né, minha lapiseira. Então eu vou prolongar as retas. Então eu vou prolongar tanto aqui para a esquerda quanto para a direita, tá bom? Eu vou prolongar agora a reta B. Então vejamos. Ao prolongar a reta B, você acha que ela vai se tocar com a reta A em algum dos lados, né? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito? O que você acha aí? Né? Se eu continuar prolongando, se eu prolongar a reta B, você acha que ela vai se tocar na reta A? Você acha que ela se toca com a reta A? Lembre-se, tem que ser utilizando uma régua, tá? Porque a reta tem que ficar reta, ela não pode ficar torta. Vamos ver? Olha só, então eu vou prolongar aqui a reta B pro lado esquerdo, ó lá. Elas não se tocam. E agora eu vou prolongar a reta B também pro lado direito. Olha só o que acontece. Elas não se tocam. Esse é o conceito de retas paralelas. Retas paralelas são retas que não se tocam, mesmo se a gente fizer o prolongamento delas, tá bom? Então é isso. Retas paralelas são retas que, mesmo se eu fizer o prolongamento das pontas, né, das extremidades, elas não vão se tocar, elas nunca vão se encontrar. Bom, vamos entender agora o que é outro tipo de reta, uma outra reta, que a gente chama de retas. Olha esse nome, hein? Esse nome aqui é grandão. Perpendiculares. Muito bem. Já dá para perceber que há uma diferença aqui nas duas retas, tá? Então eu também vou nomear. Essa vai ser a minha reta A e essa vai ser a minha reta B de bola. Você já pode perceber que há uma diferença nessas retas relacionadas às retas ali das paralelas, tá? Se você observou, essas duas retas, elas se cruzam. E olha só o que é interessante agora. Você fez algumas semanas atividade para desenvolver o tal do ângulo, o ângulo reto. Lembra que você utilizou o seu medidorzinho de ângulo reto? Eu espero que você tenha ele aí em casa, porque você ainda vai precisar para fazer essa atividade. Qual é o conceito de retas perpendiculares? Então, retas perpendiculares são retas que se cruzam, mas elas não podem se cruzar de qualquer forma. Elas só são retas perpendiculares se elas se cruzarem formando um ângulo reto. O que é o ângulo reto? É este ângulo que está aqui, ó. O medidor de ângulo reto aponta, olha, essa linha A, a reta A e a reta B, elas se encostam certinho aqui, tá bom? Então, este medidor de ângulo reto aponta pra gente que o cruzamento da reta A com a reta B forma um ângulo reto. Sendo assim, ela se torna uma reta perpendicular. Mas, professor, e se duas retas... Então, agora eu vou desenhar aqui, ó. E se duas retas se cruzarem, não formando um ângulo reto? Porque isso pode acontecer, olha só. Tô fazendo aqui agora, hein? Reta A e reta B, olha só. A reta A com a reta B se cruzam? Sim, elas se cruzam aqui, ó. Aqui é o ponto de encontro entre elas. Elas formam um ângulo reto? Vamos ver, ó. O medidor de ângulo reto, eu vou encostar um dos lados do medidor
nas retas. Então, eu vou encostar aqui, ó, este lado do medidor com a reta B. Coloquei aqui no vértice, no ponto. Olha lá. A reta A está encostada aqui no lado do medidor do ângulo reto? Não. Então, neste caso, não é uma reta. Essas duas retas não são perpendiculares, tá bom? Então, vamos retomar qual é o conceito de retas perpendiculares. São duas retas que se encontram formando um ângulo reto. Se ela não formar um ângulo reto, não são retas perpendiculares, tá bom? Assista o vídeo de novo relacionado a ângulo para você relembrar o que é um ângulo reto, tá bom? Ângulo reto é o encontro de duas retas formando esse lado como se fosse um quadrado ou um quarto do círculo, tá bom? Muito bem, então vamos fazer agora uma atividade aqui comigo? Estou trazendo para você aqui um retângulo, né? Olha lá, o retângulo está aqui. Então, nós vamos determinar este exercício que está aqui, ó. Se as retas são paralelas ou perpendiculares, tá bom? No meu retângulo, eu tenho aqui, eu coloquei esta reta com o nome de A, esta reta com o nome de B, esta reta com o nome de C e esta reta com o nome de D. A atividade aqui comigo é: retas A e B, elas são paralelas ou perpendiculares? Então, vamos ver, ó. Se eu prolongar a reta A, eu vou prolongar a reta A aqui, ó. E se eu prolongar a reta B, que a reta B é de baixo, elas se tocam? Não. Elas se mantêm longe uma das outras. As duas retas se mantêm longe. Elas não vão se tocar. Então, quer dizer que a reta A e a reta B são retas paralelas. Porque mesmo eu fazendo o prolongamento, elas não se tocam. Muito bem. Vamos fazer agora a reta C com a reta D. Olha lá. A reta C tá aqui, ó. A reta C, se eu prolongar aqui, e a reta D tá aqui também, ó. Se eu prolongar a reta D com a reta C, elas se cruzam? Não, elas se mantêm distantes. Então, quer dizer que a reta C e a reta D são retas paralelas. Porque o que é uma reta paralela, né? Ou que são retas paralelas? São retas que nunca vão se cruzar, tá bom? Nunca vão se encontrar. Agora, vamos analisar a reta A com a reta C, ó. Esta é a reta A e esta é a reta C. Então, a reta A eu já prolonguei, ó. Vou prolongar de novo aqui, ó. Mais um pouquinho. Reta A, para deixar mais forte. A reta A tá aqui. A reta C, está aqui, ó. Eu vou prolongar a reta C para ver se ela se encontra com a reta A, mas já dá para perceber que sim, né? Elas se tocam aqui. Vejamos, ó. A reta A com a reta C, elas se cruzam. Elas se cruzam formando um ângulo reto. Olha lá o medidor de ângulo reto. Os dois lados do medidor se encontram com as retas C e A. Então, a reta A e a reta C não são paralelas. Elas são perpendiculares. Quase coloquei um L aqui, né? Elas são perpendiculares. Muito bem. Vamos fazer agora o último aqui pedido, né? Retas B e retas D. Olha só. Reta B tá aqui embaixo, então eu vou prolongar ela, ó, em direção à reta D, tá? Não pode ser o contrário. Então, prolongando a reta B de bola, prolonguei. Tá aqui, ó. Agora, eu vou prolongar a reta D. Gente, eu tenho que prolongá-la em direção à reta B, tá bom? Não posso prolongar ao contrário. Se eu prolongar a reta B, já dá pra ver aqui, ó. Se eu prolongar a reta D, olha só o que vai acontecer. A reta D se encontra com a reta B de bola. E ao se encontrarem, olha só o medidor de ângulo reto aqui. Ao se encontrarem, elas formam um ângulo reto. Lembrando, o medidor de ângulo reto
é 1/4 do círculo. Ele forma esse lado aqui, como se fosse um lado de um quadrado, né? Eu sei que aqui tá redondo, mas são retas que se encontram formando este ângulo, que é o ângulo reto. Então, se elas se cruzam formando um ângulo reto, elas são chamadas de perpendiculares. Elas são retas perpendiculares. Muito bem. Espero ter ajudado um pouquinho você a compreender o conceito de reta paralela e o conceito de reta perpendicular. Então, qual é o conceito de retas paralelas? São retas que, mesmo se eu prolongá-las, né, se eu fizer aqui o prolongamento dessas duas retas, elas nunca vão se tocar. Então, retas paralelas são retas que nunca se encontram, nunca vai haver um cruzamento entre elas. Então, qual é o conceito de retas perpendiculares? São retas que se encontram, elas têm um ponto em comum, elas se cruzam, formando um ângulo reto. O medidor de ângulo reto, quando eu encosto esses dois lados no medidor de ângulo reto, aqui nessas duas retas, essas retas ficam alinhadas com os lados do medidor, dizendo então que há um ângulo reto. Se há um ângulo reto, eu digo que essas duas retas são retas perpendiculares. Isso acontece com as ruas. Você vai fazer agora atividade lá no livro e também no seu conjunto de atividades, onde pede para você analisar o encontro de ruas. Se as ruas se encontrarem formando um ângulo reto, são ruas perpendiculares. Se as ruas nunca se tocarem, então são ruas paralelas. Reveja o vídeo caso você tenha ficado com alguma dúvida e boa atividade.